7h09, a gente conversa agora sobre política, eu e Lívia Pessoa, falando dos bastidores, dos destaques do dia. Boa noite. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar com você. E quem está em casa. E Lívia, o bastidor do fim da tarde foi finalmente a aprovação do orçamento da União, que era para ter sido aprovado em dezembro. Não era para ter nem entrado o ano sem essa aprovação desse orçamento. E já estamos no metade, terminando o mês de março, mas finalmente saiu. Finalmente saiu, Aline. Foi aprovado hoje à tarde no Congresso Nacional, com a presença de todos os parlamentares, o tão esperado orçamento de 2025. Nós estávamos em funcionamento de 1/12 em referência ao orçamento do ano passado. Ou seja, a vida econômica do Brasil começa hoje, de fato. Tanto em relação à distribuição de emendas, que sofreu uma mudança nesse texto, como também em relação a quais os próximos passos em investimento, reajuste salarial, que é tão sensível aos brasileiros. E esse foi um ponto, inclusive, que trouxe desgaste para o governo federal, porque com essa espera dessa votação, com a incerteza dessa votação e a demora em realizá-la, fez com que houvesse esse desgaste para o governo federal. E o outro ponto, o custo político foi muito alto, Aline, porque a demora em realizar essa aprovação do texto foi muito referente a essa distância, esse descompasso entre o Poder Judiciário, entre o STF, em referência ao ministro Flávio Dino, como também ao Congresso Nacional em relação a essas emendas parlamentares, que sofreu alteração. Já vai ter uma mudança a partir de agora. Tem o limite em relação a esse valor e também tem uma transparência que deve ser exigida a partir de agora a esses parlamentares. A base governista teve que conversar bastante com o Centrão, com acordos firmes para o próximo ano, e que é uma curva nessa estratégia política eleitoral do presidente Lula, seja para uma reeleição, seja para uma sucessão petista. Aline? Bom, depois de muita discussão, muito atraso, isso é anormal, não é normal acontecer isso. Isso provoca um atraso imenso no Brasil, que já vem sendo penalizado por várias intempéries, por muitos problemas econômicos. E agora, assim, já quase na metade do ano, praticamente, a gente tem que lidar, né, com essas informações que certamente vão trazer alguns prejuízos para o governo federal. Bom, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado federal Júlio Arcoverde, mandou um vídeo para a gente falando sobre essa votação. Muito feliz pela aprovação do orçamento da União. Foi um trabalho árduo de longos meses, mas tanto o presidente como o senador Coronel e todos os membros da comissão se dedicaram bastante. E tinha feito esse compromisso com o presidente Davi Alcolumbre de entregar ainda hoje, para que fosse votado ainda hoje. Então isso é um motivo de grande felicidade, é um orçamento que vai garantir os projetos sociais do governo, mas também vai garantir que o país, permita ao país o rumo do crescimento. Então, Lívia, era uma expectativa muito grande, essa trava aí estava acontecendo muito em decorrência das emendas parlamentares. Tem algumas nuances, algumas mudanças nesse sentido, né? Isso, Aline, existe um limite e existe transparência, que foi o pedido realizado pelo Supremo e acordado com o Congresso Nacional. Na prática, é uma mudança, de certa forma, para inglês ver, né? Não existe um tom tão realista para a execução cotidiana, a execução parlamentar dessas verbas e desse dinheiro. Mas, de fato, tem um peso porque foi a primeira decisão que foi proclamada, que foi colocada pelo ministro Flávio Dino enquanto ministro do STF. Então, essa queda de braço demorou tanto por isso. E foi logo num vespeiro, que é justamente no investimento para os municípios e para as bases eleitorais desses parlamentares. Por isso que demorou tanto. E o que também é perceptível, que a partir de agora, inclusive, na presidência da Comissão de Orçamento mista de Orçamento, ainda não foi definido quem será o próximo presidente. O presidente atual é o deputado federal piauiense Júlio Arcoverde, que foi mantido na presidência até a aprovação do orçamento, que aconteceu agora, e pelo que eu conversei com ele, com a assessoria da Câmara Federal, não existe ainda uma previsão para que ela seja mudada. Então, até o momento, ele será o presidente interino dessa comissão, assim como outras comissões também foram definidas no Congresso, que já faz com que tenha-se um desenho de como vai ser essa gestão. E para você entender, Aline, e o telespectador de casa também,
é tão latente que esses acordos políticos devido ao orçamento, que a Comissão de Segurança será dada, que no caso já foi definida para o PL, que é o principal adversário eleitoral e político do governo Lula. Então, entende-se a partir disso... E é uma comissão-chave. E é uma comissão-chave. Exatamente, que já tem uma PEC que está sendo tramitada, né, que está sendo colocada para tramitação dentro da Comissão do Orçamento, dentro do Congresso Nacional, e que vai precisar bastante desse diálogo político que será interceptado, que será balizado pela atual ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Então, uma grande missão a partir de agora. Imagens, então, da hora do momento da votação, né, da aprovação na Câmara, e a gente viu aí o deputado Júlio Arcoverde, que preside, que é o relator do orçamento, e a gente estava aguardando com muita ansiedade, porque tudo... Depois do Carnaval, vai ser depois do Carnaval, já estava chegando quase o mês de São João. Isso, e aí Davi Alcolumbre já bate o martelo e anuncia a votação aprovada no Congresso, com a presença de deputados federais, de senadores e de todo mundo, e agora a máquina vai girar um pouquinho mais dentro da rota. Enquanto isso, a gente volta a falar de política partidária, né? Vamos falar dos acordos entre partidos, já pensando nas eleições de 2026. É fato que os grupos políticos cada vez mais se articulam para organizar os seus grupos, para organizar os seus candidatos. Uma grande federação foi formada. Era para ser ainda maior, né? Agora, União Brasil e Progressistas. Aline, é uma novela antiga, já tem esse percurso desde 2023 e foi muito colocado os motivos de não acontecer. Vai acontecer, não vai acontecer? E a peça-chave era: o União Brasil queria se federar com o Progressistas e o Republicanos queria se federar com Progressistas, mas Republicanos e União Brasil não se bicavam em nível nacional. E fez com que houvesse esse afastamento e, a partir de agora, batido o martelo dessa federação entre os dois partidos. O que é tão importante trazer em relação a isso? Que, sendo uma federação que atua politicamente como um partido, como uma sigla partidária, terão pelo menos 109 deputados federais e 13 senadores. Vamos mostrar, então, como é que fica o desenho dessa união. Olha só, essa federação são dois grandes partidos. Isso. 109 deputados federais e 13 senadores. Isso. Unindo forças. E agora alguns inclusive, estão até trocando de partido, né? Entre União Brasil e Progressistas. Já tinha um alinhamento muito importante, né? Os dois, mas essa federação agora torna os dois ainda mais fortes. E dá o tom para o próximo ano, Aline, dá o tom para como será a eleição estadual e federal de 2026. De 109 deputados federais, é uma referência a 513 deputados federais, então é um quinto, pelo menos, mais de um quinto. E de 13 senadores, de 81 senadores que existem em todo o Brasil, na federação. Então é um número muito grande e que performa como a maior união partidária do Brasil. E isso tem uma força política muito grande, não somente no Congresso Nacional, mas estadualizadas. Você falou sobre a mudança partidária, o atual secretário de Relações Institucionais, Vitor Linhares, que é do Progressistas e tem uma pretensão de ser deputado estadual, se filiou à União Brasil lá em Brasília. Ele é secretário municipal e atua isso. Em Brasília. Isso, ele foi o proclamado pelo prefeito Silvio Mendes para fazer essa relação entre os poderes federais e municipais. E agora já fez essa alteração de partidos com a presença de Silvio Mendes, pensando já no próximo ano numa chapa proporcional. E tudo indica estadual. Pensando no próximo ano, a gente continua nessa mesma toada? Bom, ou não, ficou nas entrelinhas. Encontros em Brasília. Pensando ou não no próximo ano. Vamos mostrar aqui uma foto que já repercutiu bastante. Nesse momento, a gente vai trazer uma foto que, desde ontem, foi uma reunião que aconteceu entre Ciro Nogueira e o vice-governador Temístocles Sampaio em Brasília, e reuniu, inclusive, ele levou toda a família. Toda a família, Aline. Para essa reunião, que ele disse ter sido uma reunião para assuntos administrativos. Administrativos apenas, Aline, mas só que na política nunca é só isso, né? Oficialmente, na foto estava, inclusive, a prefeita de Esperantina, que é a esposa do vice-governador Temístocles Filho, Ivanária Sampaio, assim como os filhos, que são deputados estadual e federal, e teve o tom de um entendimento de investimento para o município, para o estado. Ele também se reuniu com o senador Marcelo Castro.
Mas a reunião com Ciro Nogueira traz um tom diferente porque são opositores, pelo menos, né, pretensos opositores para o próximo ano, adversários eleitorais. E essa foto a gente separou porque é a mais terna, né, em que ele está arrumando ali a gravata do senador Ciro Nogueira e percebe-se uma aproximação política. Ainda não se sabe, mas que é um recado, ou pelo menos passa o recado de ser um recado, é. E tudo na política não basta ser, tem que parecer. Então, esse tom dado pelo vice-governador Temístocles Filho, que nega, que oficialmente nega, diz que não, que foi apenas investimentos e infraestrutura para o Piauí, demonstra um desconforto em relação à estratégia do próximo ano, que muitos já falam nos bastidores de que o nome de Temístocles Filho não está cotado para a chapa com o MDB como vice-governador de Rafael Fonteles numa busca pela reeleição. Então, é um recado, Aline. Coloca-se como um recado, sim, não somente para a base governista, mas para a própria base adversária, em que se diz: estou com o Rafael Fonteles, inclusive reforço com fontes que eu conversei, não vai haver rompimento, mas existe algo a ser resolvido. Tem para onde eu ir, não tem para onde eu ir. Desamparado. Exatamente. Bom, teve outro encontro lá em Brasília. Governador Rafael Fonteles, deputado federal Júlio César Lima e os filhos. Georgiano Neto, deputado estadual, e o superintendente do Sebrae, Júlio César Filho, que é pretenso deputado estadual também. Você percebe, né, Aline? Os pretensos candidatos já estão se articulando em Brasília. Vitor Linhares da oposição, Júlio César Filho, pela situação, já estão conversando em relação a isso. E demonstra, Aline, que a base governista, que inclusive está ao lado ali de Rafael Fonteles, governador do estado, também se articula, não está parada. O governador oficialmente não fala sobre 2026, mas o exercício da política exige já esse planejamento para o próximo ano. E um desses planejamentos é a chapa com o futuro, né, caso pretenso, candidato ao Senado, Júlio César. Então, o PSD é uma chave importante e que exige, sim, a aproximação. Aí a gente colocou os dois pontos, porque são duas reuniões importantes que demonstram como vai ser competitiva o próximo ano. Se vai. Quer que você acompanhe comigo um evento que aconteceu, a abertura do encontro estadual da magistratura. Lá, o corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Erivan Lopes, anunciou novas medidas para melhorar a produtividade e a eficiência nas comarcas. Quem esteve por lá foi o repórter Elivaldo Barbosa. No encontro estadual da magistratura piauiense, o clima foi de avaliação e cobranças para juízes do Tribunal de Justiça. A referência das cobranças são os baixos índices de produtividade das comarcas. O corregedor-geral do Tribunal de Justiça confirmou preocupado o baixo desempenho do judiciário num segmento fundamental, as áreas fins. A atividade fim do Poder Judiciário é a jurisdição. E nessa, a nossa nota, nos 2 anos anteriores, 23 e 24, ficou abaixo de 5. Então não há justificativa para isso, né? Então nós vimos adotando medidas tendentes a superar essa dificuldade. Nós adotamos medidas como o provimento 181, que determina e fiscaliza a presença do juiz na comarca. O que ele tem de distinto ou de diferente é porque nós adotamos um critério de escolha das unidades que serão fiscalizadas e a forma. O critério, todo mês nós vamos fiscalizar a presença do juiz das 10 unidades que tiverem o pior desempenho. Os números do TJ Piauí no selo do Conselho Nacional de Justiça destacam 4 pontos. Dados e tecnologia, 88,6%. Governança, 84,5%. Transparência, 83,3%. Mas a produtividade ficou abaixo de 50%. O juiz Júlio César Garcês integra a força-tarefa do Tribunal de Justiça para cumprimento de metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. E uma das ferramentas é o painel digital de correição. A gente não pode falar em gerenciamento sem termos a perspectiva de que para gerenciar algo a gente tem que ter um indicador. Sem o indicador você não gerencia. E gerenciamento é o quê? Bater metas de produtividade. Então hoje o tribunal vai demonstrar para todos os magistrados de norte a sul do nosso estado, de todas as comarcas, com seus assessores aqui presentes também, os nossos indicadores para conseguirmos então com eficácia trabalharmos para o cumprimento dessas metas do CNJ. É possível estabelecer essa estratégia no curto, médio prazo?
Quando se fala em estratégia, a gente tem que falar que nós temos estratégia no curto, no médio e no longo prazo. Então nós temos metas a serem definidas hoje aqui para amanhã. Nós temos metas para serem definidas daqui 3 meses, 6 meses, vai depender de como cada unidade vai se comportar. E temos uma meta fundamental, que é julho de 2026. Por que julho de 2026? Porque o prêmio CNJ, ele é contado, diferente do que muita gente pensa, ele é contado a partir de julho de 2025. Então ele já começou a contar. Então se a gente não cumpriu essas metas, a gente vai ter que correr atrás. Mas o nosso foco principal será julho de 2026, que é o prazo máximo que nós teremos para atingir um resultado que é a maior premiação do CNJ. A Corregedoria do Tribunal de Justiça expediu provimento com medidas duras e cobranças. Nas resoluções, o artigo 1º chama a atenção: o controle de presença dos magistrados em suas respectivas unidades judiciárias. Parágrafo único. A lista das unidades sob fiscalização será divulgada mensalmente pela Corregedoria Geral e as aferições nos termos da legislação aplicável. O corregedor Ivan Lopes foi além das medidas para recuperar a produtividade no Tribunal de Justiça. As exigências não ficarão no papel e punições não são descartadas. Os casos em que ficar constatada a ausência, eu diria que do juiz por completo na comarca, nos casos em que houver inaptidão para o exercício do cargo, naqueles casos em que houver omissão, negligência, seja de servidor ou de juiz, isso será objeto de um processo investigativo, democrático, onde se assegura o contraditório, ampla defesa, e se ao cabo ao fim ficar provado que está faltando cumprimento dos deveres do cargo, evidentemente que as punições acontecerão. Lívia Pessoa, vamos falar sobre um assunto que tem gerado polêmica após um indicativo de projeto de lei, né, de uma proposição do vereador Pedro Alcântara sobre a situação dos venezuelanos aqui em Teresina. A questão é: esses venezuelanos, os estrangeiros que estão aqui em Teresina, de acordo com esse projeto, poderiam voltar para seus países de origem com a Prefeitura de Teresina bancando essa ida. Só que esse projeto tomou uma proporção, foi muito mal visto por várias entidades, por muita gente da população, acabou ficando bem polêmico, né? O vereador Enzo Samuel falou hoje que é a favor do atendimento que a Prefeitura tem dado aos venezuelanos, apesar dessa polêmica de política de imigração proposta na casa. Primeiro, é o amparato social que eles recebem aqui no município de Teresina. Eu sou completamente a favor da política pública, de você poder receber, de você poder capacitar e qualificar para o mercado de trabalho, garantir espaço dentro das creches, que as crianças não estejam na rua. É algo que a Sencasp já procura fazer e eu acho que tem que ser cobrado realmente, porque quando você vê uma criança na rua, você percebe que a condição de vulnerabilidade é bem maior. Em relação ao projeto do vereador Pedro, eu acho que tem que ser discutido e debatido com ele, né? É desfaltoria. O que eu escuto muito no momento é disso, não me disse, até pessoas distorcendo o que existe no projeto, né? Então tem que ser feito com muita responsabilidade e com muita propriedade. Vereador e presidente da casa, né, da Câmara Municipal, Enzo Samuel, tentando apaziguar a situação. Isso, Aline, até porque, enquanto presidente do Legislativo Municipal, tem que haver um certo tipo de mediação em discussões mais polêmicas. Nesse caso, os dois pontos, eles situam-se muito bem entre a oposição e a situação, mas é mais uma questão ideológica do que necessariamente política e burocrática, porque o caso dos venezuelanos, de fato, ele traz um olhar de assistencialismo, de um cuidado maior do poder público por serem pessoas vulneráveis e que precisam desse auxílio, são refugiados, são pessoas que não têm estrutura política nem cidadania, de certa forma, naturalizada para poder ter acesso a alguns serviços, ainda que possuam Bolsa Família e alguns programas federais, mas existe também o ponto de que alguns órgãos e instituições não conseguem fazer a manutenção desse apoio, dessa ajuda. Então, é um tópico muito sensível, que envolve vidas, crianças que muitas vezes ficam vulneráveis nas ruas por não ter esse acesso à saúde, à educação, não vão à escola, e é que precisa ter um diálogo muito amplo, sem bandeiras, um diálogo que traga resultados para essas pessoas, porque são vidas, né?
De fato, Lívia. Muito obrigada, Lívia. Sempre um prazer ter você aqui conversando com a gente sobre esses assuntos do meio político. Eu que agradeço, Aline. Adoro falar com você e com você que está em casa. Até amanhã. Até amanhã.